Se você repete fala, se você repete comportamentos, se você percebe que você pensa igual outras pessoas, principalmente pessoas do seu ciclo familiar, do seu ciclo de convivência, você pode perceber que isso é um padrão que você está repetindo. Existem padrões que são repetidos que ficam ali de maneira não só inconsciente, é também consciente, mas é imperceptível. Você está fazendo, até tem uma certa consciência, mas você, no momento que executa as coisas, você não está identificando que está fazendo igual a alguém, está repetindo as mesmas coisas que pai, que mãe, que amigo, que alguém que seja sua referência. Nesse vídeo, eu vou te trazer uma situação que eu experimentei hoje em conversa com uma pessoa sobre como que os padrões eles vão sendo repetidos, principalmente quando você tem aquele respeito humano de não se posicionar frente às realidades, porque existe essa repetição de padrão que é inconsciente, que é imperceptível, e tem a repetição de padrão que alguém implementa em você aquilo que ela não conseguiu desenvolver na vida. Se a pessoa tem uma frustração, ela cobra de você algo que ela não conseguiu. E em muitos momentos você não se permite viver a tua vida porque você está fixado ou fixada na vida de alguém que se frustrou e, teoricamente, esse alguém tem autoridade sobre você e essa autoridade exercida sobre você te faz ficar debaixo de uma emoção que não é a emoção criada por você ou desenvolvida por você, mas é a emoção daquela pessoa frustrada e você fica dependente daquela emoção. Essa dependência que você tem dessa emoção te faz ficar submetido ou submetida àquilo que aquela pessoa que é autoridade sobre você está falando e não te deixa sair daqueles padrões, não te deixa ser quem você é, ser quem você precisa ser. Aí eu trago, né, chega de introdução, né, eu trago isso para você entender o que eu vou conversar com você nesse vídeo, que pode ser crucial para você se posicionar diante das pessoas que você convive. Geralmente, os padrões eles se repetem frente a pessoas da nossa família. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó. Ontem eu estava na academia, estava treinando na academia, com o meu fone de ouvido, apareceu uma pessoa perto de mim. Uma jovem. Ela deve ter ali por volta dos seus 27, 28 anos. Ela falou assim: Fred, eu estou muito ansiosa. Eu falei: sério? Mas qual é o motivo dessa sua ansiedade? Ela falou assim: porque eu não estou conseguindo me desenvolver no meu trabalho. Eu preciso tirar a carteira de motorista e não estou conseguindo, eu vou fazer a prova e não consigo fazer a prova. E eu estou me sentindo muito pressionada. Eu falei assim: tá, mas essa pressão é interna, você está desenvolvendo essa pressão, ou tem alguém te pressionando? Ela fez assim, ó, o olho lacrimejou, falou assim: eu estou sendo pressionada. Então tá, você está sendo pressionada. Pressionada por quem? Eu estou sendo pressionada pela minha avó e pela minha mãe. Como que elas estão te pressionando? O que elas têm falado para você? Aí ela falou assim: a minha avó e a minha mãe, elas têm me pressionado para eu me desenvolver como profissional, que eu já me formei e ainda não consegui desenvolver-me na carreira. Eu falei assim: tá, isso é um ponto, mas tem mais coisa? Ela falou assim: tem. A minha avó, ela não conseguiu tirar a carteira de motorista. Então ela está
depositando em mim toda a confiança que eu tenho que tirar a carteira. Eu já perdi algumas provas e não estou conseguindo porque eu estou me sentindo na necessidade de dar um resultado positivo para ela. E quando eu vou fazer a prova, eu fico nervosa, não consigo dar esse resultado, ela me cobra e isso está acontecendo frequentemente. Todas as vezes que eu pego o carro para fazer a prova, eu já vou convicta de que eu não vou passar. Aí eu perguntei, mas por que sua avó, você sabe mais ou menos por que sua avó pensa isso de você, que você tem que passar? Ah, porque ela nunca conseguiu tirar a carteira. Eu acho, Fred, que ela é meio frustrada com isso. Eu falei, pode ser isso então. Aí a gente consegue entender mais ou menos, né? Eu trago suposições, é a minha visão diante da realidade de uma conversa com uma pessoa e que isso pode se conectar com você também. O que me parece é que a frustração dessa avó de não ter conseguido tirar a carteira, ela está transferindo para a neta. E aí, ela está transferindo para a neta uma coisa que ela não conseguiu. Veja, quando a pessoa não enxerga que a frustração é dela, que o descontentamento com a vida é dela, ela transfere para os outros sem perceber, cobra dos outros sem perceber, exige dos outros sem perceber, faz com que os outros queiram viver a vida delas sem perceber. Eu falei assim, você acha que a sua avó está percebendo o que ela está fazendo com você? Não, Fred. Mas você está percebendo? Ela falou assim, estou. Então, quem é a pessoa mais indicada para se posicionar e dizer para sua avó que você precisa ser mais aliviada? Ou melhor, que você precisa viver no seu tempo, viver as suas coisas. Porque a sua avó está transferindo para você, mas você está como uma esponja absorvendo porque você não se posiciona em falar para ela que isso está te incomodando. Quantas pessoas, às vezes, estão incomodadas com uma coisa, com um familiar, e não falam. Preferem ficar nessa condição frustrante, angustiante, que vai gerando uma pressão interior e impedindo a pessoa de viver a vida segundo a sua singularidade, segundo a sua peculiaridade, ou seja, segundo a sua existência, a sua única existência. Essa menina, ela está vivendo a vida da avó. Aí vem a mãe dela, que se frustrou no casamento e está cobrando dela um casamento de sucesso. Mais uma repetição. Aí eu falei assim para ela, você consegue entender que a frustração da sua avó, ela transferiu para sua mãe. A sua mãe não se posicionou. Ela se adequou a essa emoção. Ela ficou debaixo dessa emoção da tua avó. A sua avó transferiu isso para ela, que alguém deve ter transferido para sua avó. E aí, a sua avó foi vítima de outras vítimas, a sua mãe foi vítima da tua avó, e hoje quem está sendo vítima de outras vítimas? Você. Se você não entender que você está sendo vítima de outras vítimas e não fizer um rompimento se posicionando e dizendo, na minha vida não, eu vou fazer diferente, eu vou tomar partido diferente, eu vou escolher, não é para ser melhor nem pior, mas é para formar um padrão diferente. Todos nós temos padrões, só que existem padrões que te levam para coisas que te beneficiam e existem padrões que levam coisas que não te trazem benefício, que te prejudicam, que te deixam ansiosa, que te deixam nervosa. Ela falou que está tendo crise, às vezes ela está fazendo as coisas assim, começa a tremer. Ela estava na academia, que era um momento de lazer, para ela relaxar, e ela não consegue. Ela está angustiada, lacrimeja, anda para um lado e para o outro, não consegue concluir nenhum exercício. Ou então uma hora estão fazendo exercício, daqui a pouco, não quero mais não, enjoo, já mudo de exercício. Ou então daqui a pouco não quero não, enjoo, já sai da academia. Ou então está fazendo uma coisa, está fazendo outra. Não consegue se concentrar. O que me parece, nesse caso muito específico, é que ela não está conseguindo se posicionar. Teve um dado momento que eu perguntei assim para ela, o que te impede de se posicionar? É porque eu não quero frustrar a minha mãe nem a minha avó. Eu falei assim para ela, mas você não quer frustrá-las por quê? Porque eu acho que eu tenho uma dívida com elas. Ela falou assim, então veja bem, olha só, eu falei assim para ela, você aparentemente tem uma dívida porque elas te bancam em tudo, né? Fred, elas me bancam em muitas coisas. Me bancam não sei o que, é plano de saúde, é não sei o que, é não sei o que lá.
Então eu falei assim, mas você já está com quantos anos? 20 e tantos anos. Você se formou em uma profissão, beleza. Essa profissão não está dando certo. Tá, ainda não. Você está correndo atrás, tem feito as coisas para que dê certo? Tem. Não está dando certo? Tá. Aí você vai ficar fazendo o quê? Olha o que ter que corresponder a uma profissão e ter que corresponder a uma tirada de carteira, ter que corresponder a um casamento perfeito, que são as exigências que estão sendo feitas para você. 3 coisas estão te sendo exigidas, você não está conseguindo corresponder e ainda está permanecendo nisso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Falei para ela. Você já pensou, né? Eu trouxe essa sugestão para ela. Você já pensou que o fato de você estar debaixo do mesmo teto da tua avó, debaixo do mesmo teto da tua mãe, com 28 anos, tendo capacidade de se desenvolver em outras áreas, trabalhar em outras coisas. Ah, mas o que elas vão pensar porque pagaram a faculdade para mim? O que elas vão pensar, minha filha, elas já estão demonstrando. E o pensamento delas em relação a você já está definido. Só que você é obrigada a ficar debaixo disso. Hoje, se você não começar a pensar, a botar sua cabeça funcionar para pensar em outras coisas, para você sair dessa condição, você vai morrer emocionalmente. Né? Aqui eu estou usando uma figura de linguagem. Mas você vai morrer emocionalmente. O que é a morte emocional? Ela vai entrando nesse posicionamento introspectivo, ela vai entronizando as emoções, ela vai entronizando as falas e vai gerando. Eu falei para ela que ela hoje é um cabeção de nego. Daqui a pouco vai se tornar uma bomba atômica. A hora que ela explodir, que esse negócio explodir, ela não vai conseguir mais ter controle. Aí vai entrar síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão, medo do futuro, medo de não sei o que lá, e começa. Aí mesmo que a pessoa fica mais vulnerável ainda. Aí eu falei para ela, sim, você pode daqui a pouco entrar num relacionamento de uma furada do caraca, porque você não está se posicionando hoje diante dessa realidade. Você pode pegar um trabalho extremamente ruim que te escravize, porque você pode pegar um patrão dentro da área que você se formou e esse patrão repetir tudo o que a sua família está fazendo com você. A sua mãe, a sua avó, elas não estão de maldade com você, eu falei para ela. Elas não estão querendo o seu mal. Só que hoje você tem saúde e capacidade para de repente começar um trabalho menor, ganhando um salário menor, mas se virando na sua vida, talvez mesmo que ainda debaixo do teto dos pais, da avó e da mãe, mas já pensando, vislumbrando, decidir a sua vida, enquanto você ficar nessa, existe uma grande chance de isso se tornar um padrão para você também, porque por enquanto você está enxergando, mas daqui a pouco você não vai enxergar mais. E se isso se tornar um padrão para você, você vai, daqui a pouco você pode se casar, você pode ter filho e fazer a mesma coisa com seu filho, com seu marido e ter os mesmos resultados que você viu que a sua mãe e a sua avó tiveram. Eu não estou falando isso para você ter raiva da sua mãe e da sua avó. Não é para você ficar contra elas, ficar brigando com elas, não, desentendendo, picuinha, não é isso. É para você olhar para a tua vida e ver que a sua vida não está sendo resolvida por conta de vítimas de outras vítimas. E hoje você está tendo a oportunidade de conversar com alguém que está trazendo um pouco mais de visão, ampliando um pouco mais a visão, para que você se enxergue, para que você olhe para dentro de você e desenvolva as suas habilidades próprias para que você saia dessa condição. Quando você arrumar um trabalho, quando você arrumar um meio de vida, quando você se resolver, elas vão poder falar o que quiserem, mas você vai estar se bancando. Você vai estar resolvendo a sua vida, você vai estar com autonomia. É a vida como ela é. Você precisa se resolver. Você precisa agora, você não se diz adulta, você não se diz uma mulher. Ah, eu sou mulher. Você está sendo mulher, mas e agora que é a hora de você ter atitude de mulher? O que você vai fazer? Você vai continuar na atitude de menina, sem falar? Ah, eu tenho medo de magoar. Ai, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente vai magoar pessoas. A gente vai magoar pessoas que nos amam, pessoas que nós amamos, mas existem posicionamentos que a gente precisa ter para romper. Não é que você nunca mais vai voltar
a lidar com a pessoa, ficar de mal, não é isso. Mas você precisa romper por um tempo para resolver as suas próprias questões, para você se responsabilizar pela tua vida. O que uma pessoa adulta faz? Ela se responsabiliza pela sua própria vida. Ela se responsabiliza pelos seus pepinos. Ela começa a criar musculatura emocional, musculatura afetiva, psicológica, para lidar resistentemente com as coisas. Você não tem como ficar nessa condição por muito tempo, porque a sua saúde não vai aguentar. Ou você começa a tomar essas decisões de posicionamento frente a essas pessoas que você ama e exigir a sua liberdade, exigir o seu tempo, e exigir aqui não pensa de uma maneira que você vai ficar falando, me dá meu tempo, eu quero meu tempo para mim. Não. Não seja arrogante, não seja prepotente, não seja uma pessoa ingrata, porque de fato essas pessoas contribuíram e contribuem hoje ainda para a sua vida, mas seja uma pessoa de posicionamento de responsabilidade com você e com elas, porque elas vão continuar olhando para você como uma criancinha, como uma menininha que não sabe resolver as coisas e que elas têm que ficar dando pitaco no que você vai fazer, e isso vai continuar te pressionando. Ela olhou para minha cara assim, ó, com o olho cheio de lágrimas. Fred, era o que eu precisava entender. Eu já estava sabendo que isso estava acontecendo, mas ainda não estava claro para mim. É o que eu vou precisar fazer. Aí ela falou assim, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Aí eu falei assim, olha, espero que você consiga mesmo. E você não vai começar isso mês que vem, amanhã ou daqui 2 semanas. O que você hoje pode ter como ação para ter um resultado diante disso que você está identificando? E aí eu trago para você essa reflexão, por quê? Porque tem gente que está vivendo isso dentro de uma situação amorosa, tem gente que está vivendo isso dentro de uma situação de trabalho, tem gente que está vivendo isso dentro de uma situação de amizade, tem gente que está vivendo isso, essa pressão interior, porque você se coloca pressão, você se autopressiona. Essa autopressão que você está fazendo com você mesmo não está te permitindo viver. Você não se permite viver. Você não desenvolve permissão. E o fato de você não desenvolver a permissão, deu uma travada aqui. O fato de você não desenvolver permissão, você se submete a coisas que te travam. Te travam financeiramente, te travam afetivamente, te travam emocionalmente. Você fica impedido ou impedida de viver o seu melhor, de viver a tua vida da melhor forma possível. Chegou a hora de você se responsabilizar pela tua vida. Se responsabilize pela tua vida. Coloque na sua cabeça, sendo qualquer pessoa, até pessoas que têm autoridade sobre você. Essas pessoas também passam por situações difíceis. Essas pessoas também têm emoções. Essas pessoas também têm dificuldades. Só que elas não demonstram isso para você. Existem coisas que essas pessoas são reativas e elas reagem em cima de você que está debaixo das emoções delas. E o fato de você ficar debaixo das emoções delas, você nem vive as suas emoções. Você não consegue nem saber quem você é no rolê. Você não sabe quem é você. Aí você já está nessa condição há anos ou há meses e não toma partido. E não está fazendo nada. Para pensar nessa parada. Até quando, pô? Eu fico me perguntando até quando? Até quando? Vai esperar adoecer? Vai esperar adoecer? Porque, veja, a pessoa que vive esse tipo de coisa, ela adoece. Tem gente que desenvolve câncer. Todo mundo desenvolve câncer por causa disso? Não, mas tem gente que desenvolve câncer por opressão, por essa angústia mal resolvida.
Não consigo botar para fora. Fala alguma coisa, se posiciona diante de alguma coisa, mesmo que de repente dê errado no primeiro momento. Mas você precisa se posicionar, você precisa sair, você precisa entender que você existe. Você tem vida, você tem vontade. Se responsabilize também até pelos seus atos errados. Se você errar, não tem problema. Você fala assim, eu peço perdão, mas eu preciso me posicionar. Isso vai te dando musculatura, é isso que vai fazendo você treinar. Isso que vai te impulsionando a não deixar com que as pessoas elas manipulem você e gerem padrões na sua vida. Quem não vai permitir isso é você. E isso vai fazer a sua vida fluir. Isso vai fazer a sua vida ter, ter propósito, ter significado. O significado que você encontra na sua vida é por si mesmo, não é pelos outros. Uma pessoa frustrada, ela vai tirar o significado da sua vida. Você submetido ou submetida a uma pessoa frustrada, ela vai tirar o sentido da sua vida, sem perceber. Quando você for perceber, ou a pessoa for perceber, você já morreu. Aí a pessoa vai falar assim, fui eu que fiz isso, porque a pessoa nem está enxergando, fui eu. Às vezes tem gente que enxerga, tá? Tem gente que está fazendo de maldade. E você está sendo bobo ou boba de permitir isso. Mas tem gente que fala assim, eu estou fazendo isso com você. Tem gente que gosta de ver o outro debaixo da sola do seu chinelo. Quanto mais a pessoa está sofrendo, tem gente que gosta, tem gente que é maldosa. Mas tem gente que não está fazendo de maldade, só está reagindo. Os padrões, eles são instaurados assim. Tudo isso eu disse para você perceber se você não está submetido ou submetido a algum padrão. Se você está submetido ou submetido a algum padrão, eu trouxe aqui várias coisas, várias sugestões para você sair dessa condição se posicionando. Entenda que ninguém vai se posicionar por você nem para você. É você que vai se posicionar. Se você quer continuar nessa condição, vendo a sua vida parada, a sua vida sem fluir em vários aspectos, em várias áreas, você é livre para continuar. Agora, se você quer sair disso para ser uma pessoa que não se enquadra na caixa dos outros, é a hora de você tomar um partido, se posicionar, se dizer com caridade, lógico, com tranquilidade, se diga. E aí você vai ver os resultados da sua vida acontecendo e você sendo uma pessoa muito mais livre. Você nasceu para ser livre, você é livre. Não fique amarrado ou amarrada a nenhum tipo de padrão. Pode ser de pessoas que você ama, mas se está te prejudicando, não vale a pena permanecer nessa condição. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.